em nome de Jesus. Romanos capítulo 12, versículo 1 e 2, a palavra do Senhor diz: Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Vamos orar, Senhor, em nome de Jesus. Contamos com a sua graça, misericórdia, para que, mais uma vez, nós possamos estar aqui, Senhor, aprendendo, ouvindo a sua palavra, nos alimentando, e que essa palavra venha, Senhor, com toda a verdade, mudar a nosso pensamento, as nossas atitudes. Bem, sabemos que isso não é da noite para o dia, não é num instante, não é numa completude de uma vez por todas. É um progresso, é a santificação, é algo que é progressivo até o dia da vinda do Senhor. Sabendo disso, hoje, Pai, nós pedimos, acrescente a porção necessária, o que devemos aprender hoje, o que precisa ser contemplado hoje. Nos ajuda, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, irmãos, pode se sentar em nome de Jesus. Irmãos, esse texto de Romanos, ele é um texto que eu gosto muito. É um texto que eu me alegro em ler. Porque aqui você vê a caminhada, aqui você vê a regeneração, aqui você vê qual é o real sentido de servir a Deus. As pessoas em comum estado tendem a vir a Deus por uma dor, por um sofrimento, e recebem de Deus algum refrigério na alma, algum alívio, ou até mesmo a solução dos problemas. Mas quando Paulo ele se refere aos romanos, e não são os soldados romanos, não são os romanos nascidos em Roma por naturalidade, são os cristãos de Roma, ele entra com esse texto, ele fala assim: eu rogo a vocês, eu não somente peço, mas eu imploro a vocês que, pela compaixão de Deus, vocês apresentem o vosso corpo em um sacrifício vivo, santo e agradável. E é isso que Deus quer. Mas qual é o contraponto disso? Nós chegamos no 12, mas nós temos os capítulos anteriores. E eu vou resumir para que você não se encha, né, a sua paciência e você perca o foco. Paulo fala aos romanos aqui, num breve resumo, ele fala sobre a queda do homem, ele fala sobre o pecado, ele fala sobre a restauração, ele fala sobre qual é o salário que o homem receberia por conta do pecado e qual foi a consequência desse pecado, que foi afastar o homem de Deus. Ele fala sobre a justificação pela fé. Ele fala aqui também como que o homem faz para ser salvo. Depois ele fala qual é a relação dos judeus e os gentios. Ele explica tudo isso. Resumindo, Paulo mostra como que o homem caiu, qual é a consequência do pecado do homem, por que o homem precisaria de um salvador, como que esse homem agora que é pecador, que está longe de Deus, longe do amor, da graça, do favor de Deus, como que ele foi restaurado, que nós sabemos, né, bem claramente, através do sacrifício de Cristo. Ele explica isso. E aí, diante desse peso na balança, Paulo ele chega agora no 12. Aí no 12 ele fala: sabendo disso, eu rogo a vocês, eu imploro a vocês, que pela compaixão que Deus teve de nós, pela a atitude que Deus teve de restaurar cada um de nós, de nos socorrer, de nos tirar da condenação, de trazer o povo das trevas para a luz, de tirar da perdição e colocar em vida eterna, que nós apresentemos o nosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável. O que seria esse sacrifício vivo, santo e agradável? Primeiro que, quando você lê sacrifício vivo, é contraditório se você comparar ao sacrifício que era oferecido no templo, que geralmente ele era morto. Era um animal que era entregue para ser morto em favor
dos pecados. Mas quando ele fala um sacrifício vivo, ele está falando do quê? Do homem. Desse homem agora restaurado, consciente, desse homem que teve o espírito regenerado através do conhecimento de Deus, ele se entrega ao Senhor. Ele se coloca agora na condição de glorificar a Deus. Através do quê? Do seu corpo. Através do quê? De tudo quanto ele tem. E esse homem, ele se coloca, ele se apresenta como um sacrifício vivo. Agora, tudo que ele tem é do Senhor. Então, isso é um sacrifício vivo, que é justamente o que tem se perdido durante o tempo, durante a caminhada. As pessoas têm perdido a noção de que servir a Deus não é esse mar de rosa, não é essa alegria a todo tempo, não é esse todo momento sorriso. Se fosse, o salmista não escreveria que aquele que semeia com lágrimas colherá com molho seus frutos. Ué, mas espera aí, eu semeio, amém, eu sou cristão, estou ali na igreja, eu sou um sacrifício vivo a Deus, mas eu vou semear, mas por vezes essa semente ela vai ser regada à base do quê? De choro, de sofrimento, irmão. Sacrifício vivo é você matar suas vontades, seus desejos, os seus interesses, em prol do quê? Da misericórdia que Deus teve de nós. Você entende isso? É ver, não, compensa eu servir a Deus? Compensa, mas por quê? Não, porque eu não tinha nada. Eu não merecia nada. Eu era um mísero, um pecador miserável, carente, jogado, como diz a palavra, enfiado num lamaçal de pecado. Aprove a Deus ir lá e me tirar de tudo isso. E agora, o que eu posso fazer? Aquilo que Mefibosete fez para Davi. Lembra da história de Mefibosete e Davi? Mefibosete era filho de Saul. Saul morre. Davi assume o trono. O que Davi faz? Vamos lá. Vamos ver se tem alguém da linhagem de Saul a quem eu possa fazer o bem. Quem ele encontra? Mefibosete. Um coxo, alguém que estava ali, né, largado com a sua vida a fazer. Davi fala, Mefibosete, agora você vem. Você senta à mesa comigo. O que Davi fez? Ele mudou a vida, o destino, a história daquele homem. O que Mefibosete fala? O que o Senhor me pedir, eu vou fazer. O que Mefibosete fez? Ele se apresentou a Davi como um sacrifício. Davi, eu não era ninguém, eu estava jogado lá. Não tinha perspectiva de vida nenhuma. Mas você, Davi, me trouxe agora, você me colocou à mesa com você. Você me fez sentar na mesa dos reis. E o que eu posso fazer em prol disso? Me oferecer ao Senhor. O mínimo. E o que é que Deus fez comigo e com você? Ele nos resgatou. Nós não tínhamos perspectiva de vida nenhuma. Por mais que possamos colocar em balanças condições financeiras, emocionais, estilos de vida, padrões de vida, ele não viu isso. E nós não vemos isso. Nós vemos o quê? Deus me resgatou. Ele me faz participar da ceia. O que é isso? Me coloca à mesa da ceia. Ele me coloca na comunhão com Ele. O que eu devo oferecer em troca? O mínimo, a minha vida é do Senhor. Amém? A minha vida é do Senhor. Por mais que envolva um sacrifício, por mais que isso doa, machuque, irmão, vai doer mesmo. Vai machucar mesmo. Vai ter sofrimento mesmo. Vai ter choro. Vai ter dia que você vai chegar aqui, só o pó da rabiola. Só a tristeza, só a angústia, só o sofrimento. Você vai pensar, irmão, tem alguma coisa errada comigo. Irmão, não, você está no caminho. E glória a Deus. É isso aí. Você vai sofrer, como diz o Mateus, coisas do primeiro século, normal. Morreu um ali, perdeu um negócio aqui, decapitou um outro lá.
Qual a novidade disso? Nenhuma. Você quer um pensamento bem simples? Você só está sofrendo no lugar certo agora. No mundo você ia estar feliz ou ia estar triste? Ia estar triste. A Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. O que o mundo tem para te oferecer de bom? Bebida, droga, vaidade, prostituição, avareza, imoralidade. O que isso traz? A consequência do pecado, a morte. Frieza, angústia, decepções. Ah, irmão, mas na igreja eu me decepcionei. Se você provar para mim que no mundo você não vai se decepcionar, vai todo mundo para lá. Por isso eu vou com você. No mundo nós não vamos ter decepção. Então vamos embora, irmão. Aqui. Ah, irmão, mas eu me decepcionei na igreja. Mas na igreja você tem salvação. Na igreja você tem palavra. Na igreja você se abastece. Na igreja o irmão vem e te consola. Na igreja tem a distribuição dos dons. Aqui você é consolado, você chega triste, você sai feliz. Ou pelo menos consolado. Então aqui compensa você oferecer o seu corpo como sacrifício. Compensa você vir, ouvir a palavra, aprender, se desgastar um pouco, deixar. Todo mundo passa por essas crises, Silene. Todo mundo, nós passamos por isso. As crises da fé, da alma. Senhor, não é possível. Essas coisas não é possível. Como é que isso acontece? Por que está acontecendo comigo? Por quê? Porque você é crente, irmão. Você vê isso, você enxerga isso. O mundano não vê isso. Ele não vê que ele sofre, perde e está indo ladeira abaixo. Mas para ele é normal. Para nós não. Nós sabemos que a nossa perca ela é por causa do Senhor. O nosso sofrimento ele é por causa do Senhor. A nossa entrega, a renúncia é por causa do Senhor. Ah, irmão, estou sofrendo. Mas é por causa de Deus. Quando falamos de pessoas, o mundo hoje ele bate forte. E alguns podem dizer, irmão, mas a igreja é o lugar de pregar o amor. A igreja é o lugar de pregar sobre o amor de Deus. Sim, irmão, sim. Mas não romantize isso de uma forma que Deus vai te olhar como a bailarina da caixinha que fica lá dando cor, que aquele cristalzinho, que ele não olhou assim nem para o filho dele, nem para Jesus ele olhou com esse é o meu cristal, esse ninguém toca, irmã Exílio. Foi assim? Não. Ó, a missão é essa. O senhor vai pagar o preço da salvação do mundo. E eu não vou tirar uma chicotada do que está previsto. Eu vou. Jesus disse, eu vim para fazer aquilo que agrada ao Senhor. O que ele apresentou? Sacrifício vivo. Ele se apresentou como um sacrifício vivo para a obra de Deus. Sacrifício vivo para os planos de Deus. Como é que ele orou? Pai, se possível, retire de mim. Mas se não for, seja feita a sua vontade. Pai, nossas orações devem ser assim. Senhor, esse sofrimento, essa angústia, Senhor, esse negócio ruim que eu estou sentindo não está me fazendo bem. Essa prensa que o Senhor está me dando não está legal. Mas, se for possível, se o Senhor puder voltar um pouquinho essa dobra, esse último acocho que o Senhor deu, eu vou ficar bem, eu vou ficar feliz. Mas se não der, Senhor, seja feita a sua vontade. Nesse caminho, irmão, você conhece qual é o restante do versículo. Qual é a agradável, boa e perfeita vontade de Deus. É nesse caminho, é no caminho que João Batista percorreu, perdendo a cabeça, mas honrando a Deus. É nesse caminho que Paulo, ele fala depois que ele guardou a fé, aposentou a carreira. É nesse caminho que ele percebeu, o que eu tinha que fazer era isso. Foi para isso que eu nasci. Foi para isso que Deus me criou. Foi para isso que Deus me salvou. Para que agora eu cumprisse o propósito dele. Como? Me oferecendo como sacrifício. Tem que pensar, mas eu sou obrigado a servir a Deus, porque você entendeu errado. Ninguém é obrigado a estar aqui, irmão. E eu não sou obrigado a estar aqui. Por que eu estou aqui? Por que você está aqui? Porque você coloca na balança o que Deus fez e a sua retribuição para ele agora. Aí você vem.
Aí você vem. Por obrigação? Não. Por compromisso. Por gratidão. Esse é o entendimento correto do cristianismo. Não é um Deus que vai te fulminar, não. O salário do pecado e da morte, da bênção e da maldição, ele não é pago na hora. Não é roubo, pronto, o salário do pecado é a morte, então você vai morrer agora. Não. Pô, tem gente que peca e não acontece nada. Tanto quanto tem gente que faz o bem, e vive passando aperto. E aí, quem que põe isso na balança? É Deus quem governa isso. Se nós pudéssemos interpretar a mente de Deus, Deus seria nós. Não é assim? Mas a nossa mente é limitada, é infinita. Não conseguiremos fazer isso. Apresenta o corpo com sacrifício santo. O entendimento de santo é como um sacrifício separado para o Senhor. Como um corpo, uma mente, um entendimento, razões. Você aqui está aqui aprendendo. Então o seu sacrifício é vivo. Então você tem consciência, você tem noções, você tem princípios. E esses princípios, eles são bíblicos, que devem conduzir você para onde? Para a separação desse mundo. Isso que quer dizer um sacrifício santo. O seu corpo, a sua mente, o seu entendimento, as suas razões são separadas agora para o Senhor. Amém? Sacrifício vivo e santo e agradável a Deus. O que é agradável? Aceitável a Deus. Senhor, me usa. Senhor, eis-me aqui, como Isaías diz, envia-me a mim. Se Deus me enviar, continua aqui. Se não, Deus não me mover em nada, estou aqui, Senhor. Estou em prontidão. O que precisar eu faço. Para onde o Senhor me mandar eu vou. O que precisar ser feito, nós vamos fazer. É isso que é se oferecer como um sacrifício vivo, santo e agradável, aceitável a Deus. O que é isso, irmão? E isso tudo que eu disse, esses 3 pontos, isso é um verdadeiro culto racional. Qual é o entendimento de Paulo? Que o culto, ele é racional quando? Quando ele envolve o corpo, a alma e o espírito. Quando você vem para cá sabendo o que você veio fazer. Eu vou para lá porque as minhas vontades hoje não importam. Elas não ditam as regras. Elas não governam minha mente. Elas não governam o que eu penso, o que eu sinto. O que governa, o que eu penso, o que eu sinto, é a minha gratidão e devoção ao meu Deus. Isso é um culto. Não é um monte de bagunça, gritaria, loucura. Por isso que você vê um monte de pessoas escandalizadas com a igreja hoje. Passei lá na porta da igreja, uma gritaria, mas Deus não é sobre... E não é mesmo. Não adianta eu gritar na sua orelha, irmão, se o seu coração não estiver aberto. Porque se o seu coração estiver aberto, eu não preciso nem pregar aqui, eu dou um glória aqui, você já dá um glória aí também. Não precisa de loucura, precisa de culto racional, de crentes verdadeiramente convertidos, que têm consciência do contrapeso da balança, que é o capítulo 1 ao capítulo 11. O pecado, a morte, a condenação. E agora esse crente, ele se volta a isso e fala, Senhor, diante dessa exposição, diante do que o Senhor colocou desse lado da balança, só me resta me oferecer ao Senhor. Só me resta ser santo, me separar, ir agora para um lugar de aceitação ao Senhor. Mas o versículo não acaba aqui. O verso de número 2. Sabendo disso, Paulo continua. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Está vendo aqui, ó? Não vos conformeis com este mundo. Mundo aqui você pode entender por era. A era que nós vivemos hoje. Esse mundo que nós vivemos hoje. Mas transformai-vos. Não se conforme. Aqui você pode colocar, não tome forma desse mundo, mas ao contrário de só não transformar, só não tomar forma, você transforma em outra coisa, em outro ser. Por onde?
pela renovação do vosso entendimento. Irmão, não dá para ter o mesmo pensamento durante 20, durante 5, 10, 15 anos dentro da igreja e ter o mesmo pensamento de que tinha antes. Não dá para ter o mesmo pensamento de agora, o pensamento que era de quando não era convertido. Como diz, um exemplo claro, você vê um acidente de moto, quando você talvez, né, não era aquele, bem feito, quem mandou correr desse jeito? Isso é um pensamento. Muitas pessoas pensam assim. Mas qual é o pensamento de alguém transformado? Deixa eu ir lá ajudar. O exemplo bem claro, bem simples, bem bobinho até, né? Deixa eu ir lá socorrer. É uma vida. Ah, mas mereceu, não tinha que correr, podia ter pego, mas não pegou, não aconteceu, caiu, precisa de ajuda. É a transformação do pensamento. É uma condição. Você fala, não, peraí. O que seria? O que seria? O que Jesus faria nessa condição? Será que ele faria essa mesma colocação? Bem feito. Bem feito. Perdão. Ah, bem feito, tinha que ser assim. Não, não. Então isso vem através do quê? Da transformação do entendimento. A palavra transformação é a palavra metanoia. É mudança de pensamento, é mudança de raciocínio. Então é totalmente aquilo que a lagarta, ela passa para virar borboleta. Ela passa pelo quê? Uma metamorfose. A metaforma dela muda. Ela era uma lagarta, agora ela é uma borboleta. O que ela passou? Por uma transformação, por uma metamorfose. Metanoia é a mudança de pensamento. Antes você era de um jeito, agora você transformou através do entendimento em outro ser agora, com pensamentos do alto, com pensamentos de Cristo. Amém? O que a Bíblia diz que nós temos? A mente de Cristo. Você entende isso? Você compreende isso? Não estou dizendo que isso vai ser uma vida fácil, mas por isso que você oferece o seu corpo como um sacrifício. A morte, todos os dias. A morte da carne, a morte dos pensamentos, a morte das coisas que nos ferem. É assim. Porque qual era o contexto desses irmãos aqui? Eles eram cercados do Império Romano, né? Isso era forte influência neles ali. E qual era a parte forte do Império Romano? A idolatria, a política que era opressora. Eles tinham valores antiéticos. Eles tinham a cultura que celebrava o culto ao imperador, a glória militar, as riquezas e aos prazeres carnais. Isso não é muito longe do que a gente vive hoje. Talvez não com a tamanha pressão, mas essas coisas ainda existem, né? Ser cristão em Roma era viver na contramão da sociedade, tanto em crença quanto em prática. Eles criam em outros deuses, em outras coisas. A cultura deles era totalmente propensa ao mal. E quem que estava inserido naquele meio? Os cristãos, os irmãos, né? Tava lá, os irmãos fervorosos no meio de toda essa imundícia. Uma das práticas que o Império Romano tinha como ponto forte era uma prática chamada hedonismo. O que é o hedonismo? Eles tinham como o prazer o sentido final da vida. Então, o que dava prazer a eles era o ponto aonde eles deveriam chegar. O que fosse prazer da carne, os prazeres da vida, tudo que eles poderiam gozar de alegria, que eles poderiam satisfazer as suas carnes, a sua carne, as suas necessidades, eles colocavam tamanha força que nada podia impedir eles. Era o objetivo de vida, a satisfação da carne. Então, nesse contexto está inserido esses irmãos. Aí Paulo fala para eles, vocês não se conformem a isso. Não tomem a forma deles. Não se equiparem a eles. Não tenham em nenhum momento o olho de querer voltar a praticar essas coisas. Não entre nesse caminho. Vamos colocar aqui mais claro. As irmãs, as mulheres,
Não usem roupas como a Anitta. Não se comparem a padrão de sucesso, modelinhos como Ana Castela, modelinhos como esses astros com a normal que surgem na mídia como padrão. Você não precisa ter boca de salsicha, você não precisa esticar ao ponto de rir e não saber se você está rindo ou se está chorando. Não precisa. Não precisa. Você pode manter o seu padrão natural. O seu padrão natural, o seu padrão pelo qual agora você foi renovado o entendimento. Você pode. Você não vai ser... você não precisa se enveredar com essas coisas para que agora você faça parte de um grupo, para que ninguém fale mal de você. Às vezes nós podemos pegar e vamos agora massacrar os jovens, né? Que é os jovens, não sei o quê. Mas, irmão, tem muito velho, barbado, marmanjo, muita irmã que da idade fica louca e quer virar a mente. Não, você não pode seguir os padrões desse mundo. Imagina, irmão, do nada eu vou e pôr uma tatuagem aqui no meu pescoço. Chega aqui fechado aqui em cima. No braço, sei lá. Imagina, que coisa de louco. Não, tem que tá todo mundo fazendo agora, mas eu tenho que fazer também. Tá todo mundo indo para esse caminho, eu tenho que ir. Tá todo mundo falando assim, eu tenho que ir assim também. Não tem nada. Não tome forma desse mundo. Ande na contramão dele. Irmão, todo mundo igual hoje. Todo mundo. Dá uma olhadinha. Tem gente que faz harmonização facial e tem gente que faz endemonização facial. Né? Irmão, eu só estou dando um exemplo do que a vaidade faz com as pessoas. As pessoas põem mais. Aí vê que ficou estranho, tira. Você vê que não tem um padrão, não tem um sentido. Agora você pega o irmão que é crente. Do mesmo jeito que ele foi há 10 anos atrás, o padrão dele é o mesmo e mais elevado ainda hoje. Por quê? Porque ele sabe qual é a forma dele. E a forma dele é a forma de Cristo. E a Bíblia diz que nós devemos crescer e conhecer e continuar em conhecer ao Senhor. A Bíblia fala que nós temos que atingir a estatura do varão perfeito. Não essas tripas loucas que você vê por aí. Esses modelos que eu não sei modelo do que é. E as pessoas acham bonito. Perde esse costume. Por isso que a Bíblia diz, as más conversações corrompem o bom costume. Você é feliz, irmão, seguindo o conselho de Deus, não o conselho de ímpio. Você é feliz fazendo aquilo que Deus te fez para cumprir, porque Ele sabe para onde é a felicidade. Obedecer a palavra de Deus. A Bíblia diz, feliz são os que choram. Ou, melhor, o que está escrito, bem-aventurado os que choram. Você pode falar assim, Senhor, peraí. O que é bem-aventurado? Feliz, alegre. Alegre é quem? Alegre é quem ri. Deus fala, não. Alegre não é quem ri, alegre é quem chora. Eu falo assim, mas não. No meu entendimento, alegre é quem está rindo. Eles falam, não, no meu entendimento, alegre é quem chora. Por quê? Eles serão consolados. Amém? Eles serão consolados. Então, irmão, não podemos olhar tudo isso e falar, é normal, eu vou me enquadrar aqui, eu vou ceder, eu vou me conformar a esse mundo um pouquinho, eu vou fazer... Não tem necessidade disso. Paulo escreve, não vos conformeis com esse mundo. Você não tem a necessidade, mas não, transformai-vos pela renovação do seu entendimento. Pedir para o Senhor, meu Deus, o que é que eu posso fazer? Que caminho eu devo tomar? Por onde eu devo ir? Por que eu sinto isso? Por que eu estou indo por esse caminho? E analisar. Analisar, não, eu não posso tomar forma desse mundo. Se esse mundo está desse jeito, e eu estou parecendo, então alguma coisa não está errado. Está errado comigo. Você percebe o tanto de pregadores e mais pregadores que eles são estrelas? Por que eles são estrelas? Você observa o padrão deles. Eles são conforme
o mundo. Eles falam conforme o mundo. Eles pregam o que o mundo gosta. Se João Batista fosse pregador como muitos são hoje, nunca que João Batista teria perdido a cabeça. Nunca que Jesus teria sido crucificado. Nunca que Paulo morreria da forma que morreu. Porque não se condena os padrões errados. Não se ensina coisas que levam à perdição. Talvez, né? Na condição de João Batista, ele falaria: não, você pode ficar com a mulher do seu irmão, tá tudo certo. Tá tudo certo, tá tudo tranquilo aqui. Não podemos ceder a essas coisas. Mas o que você pode fazer? Você pode transformar a sua mente. Mas se eu estou pensando igual o ímpio, o problema não está nele, o problema está em mim. Porque o ímpio não sabe o que eu sei, mas eu sei o que eu sei. Então eu preciso transformar pela renovação do meu entendimento. Aí você vai ir para o restante do versículo. Aí, quando você faz isso, aí você experimenta qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. As pessoas pegam só essa parte, né? Eles vão ler até errado. Não, porque a boa, perfeita vontade, agradável vontade de Deus. Mas não, tem um passo para se seguir a isso. Tem uma condição para se aproveitar isso. Qual é? Não ser um mundano. Não ser um perdido. Não ter essa mente depravada, longe de Deus, que não teve renúncia, que não teve amadurecimento, que não teve sequer regeneração. Aí você aproveita das bondades de Deus. É um caminho, irmão. Um caminho muito estreito, muito minucioso, mas é o caminho que conduz à vida eterna. Aí sim, aí você pode fazer a sua lista. Pode colocar ali. Qual é a minha mente? Por que eu não... O que esse mundo tem oferecido que eu tenho abraçado com todas as... com toda a minha força? Não, mas é justamente isso que tem me feito parecer mais um mundano. Paulo fala, quando ele fala do... Você vê lá as epístolas de João, ele fala que alguns pregadores, algumas palavras, alguns falsos profetas, elas são ditas e as pessoas buscam esses doutores. Por quê? Eles falam aquilo que convém aos ouvidos. Eles falam aquilo que as pessoas gostariam de ouvir. Por isso que você vê a igreja cada vez mais se parecendo com o mundo. A igreja cada vez mais se parecendo com as coisas desse mundo. Você quer ver um exemplo claro? Claríssimo, no meio nosso, que acontece num monte de lugar, a igreja comemorando festa junina. Aí, irmão, o pecado é comer um cachorro quente? Não, irmão, como um cachorro quente, me chame também. Mas qual é o simbolismo da festa junina? É uma festa católica. É uma festa de São João. Vai pular fogueira? Vai pular... Tem gente pulando. Aí, irmão, o que tem de mal comer um negocinho na fogueira? Você quer ir, irmão? Você gosta? Você gosta de fazer lá? Colocar seus negócios? Vai, irmão. Coma. Faça. Participe. Se sacie naquilo. Participe lá dessas festas que fazem apologia a essas práticas do catolicismo. Vai lá celebrar o São João. Faz na sua casa, irmão, a comida não é do demônio, a comida é de Deus. Mas elas são feitas em comemoração ao São João. E tá lá o crente. O fogueiro, até pintado. Pintinho, camisetinha. Não, pode fazer, irmão. Bota o milho lá. Né? Sabe, o milhinho com manteiga. Faz. Come, faz seus negócios. Faz seu arroz doce. Põe uma paçoquinha no meio, fica chique. Mas não comemore o São João. Não comemore essas coisas. Não tome forma nisso. Seu filho vai pra escola, né? O meu também vai. Essas festinhas aqui, você... Pra cá. Pode seguir a escola e o seu rumo, você pra cá. Né? Por quê? É mundano.
é pecador, esses negócios são coisas que não agradam a Deus e nós não estamos aqui para ficar tomando forma disso, irmão. Por isso que o profeta Malaquias diz, vai haver diferença entre quem serve e quem não serve. Ah, irmão, mas eu não concordo com a sua maneira de pensar. Não tem problema. Não tem problema. Como eu disse, quer comer? Coma. Quer ir? Vá. Mas o que eu estou ensinando, fuja disso. Fuja. Pode comer a comida que você quiser, irmão. Ora, glória a Deus. E ó, para dentro. Mas não junto, principalmente, dos mundanos. Você vai estar tomando forma disso. Sei que teus irmãos que trabalham em escola não estão falando disso. Mas tem essas coisas. E nós não podemos nos prestar voluntariamente a estar no meio disso. Eu vou daqui. Não tome forma disso. Mas qual é essa transformação? Ela vem de dentro para fora. Os religiosos, fariseus, que são de fora para dentro, para eles é normal. Para eles é tranquilo. Eles escutam isso aqui, não dói nada e vida que segue. Mas como Paulo escreve aos Coríntios 3,18, todos nós, com o rosto descoberto, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. Você imagina? Você representa Cristo, amém? Você é cidadão do céu. Você sentadão lá do lado da fogueira? Ou em qualquer outro lugar que não demonstre a glória de Deus? Que testemunho estaríamos dando? Que conformidade estaríamos dando para aquele evento, para aquela situação, para aquele estabelecimento, para aquele tipo de pensamento? Você não é obrigado a explicar tudo, mas se posicionar sim. Não sei como explicar isso, irmão. Não sei como te responder, mas eu sei que não devo fazer isso. Por quê? Porque eu não sei, mas eu sei que eu não sei. Eu sei que eu não posso. Porque o Espírito nos testifica. Porque eu tenho o entendimento disso. Porque o meu interior foi transformado. E eu devo refletir a glória do Senhor. A Epístola de Pedro, 1 de Pedro, capítulo 1, verso 14 ao 16, ele diz: como filhos obedientes, não vos conformando com a concupiscência que antes havia na vossa ignorância. Hoje você tem entendimento do que é certo e que é errado. Não pela somente a parte moral e ética da educação que você teve, mas do porquê que você não pode, porquê que não deve, quais os princípios são feridos. Hoje você entende isso. Aí Pedro escreve: nós não vamos nos conformar novamente a essas coisas que eram da época da ignorância. Mas como é santo aquele que nos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Tá vendo? Não é só aqui, nesse momento aqui. Em todo lugar, em toda maneira de viver, tudo que for fazer, deve se refletir a glória do Senhor, porque Ele é santo. Sede santo, porque eu sou santo. É o que Pedro escreve. Então nós devemos nos parecer com o Senhor. Isso mostra que desde o sacrifício que Paulo escreve, a santidade é uma exigência. O que Paulo escreveu para eles é, olha, vocês vão ter um padrão de santidade que exige separação dos padrões antigos. A separação do padrão antigo. Qual era o padrão antigo? Era mentiroso, era invejoso, era avarento, era isso, era aquilo. Coisas que eram padrões antigos. Mas agora minha mente é transformada. Agora eu sou uma nova criatura. Agora meus pensamentos são do alto. Então o que eu tenho que pensar? Nas coisas do alto. Refletir o quê? As coisas do alto. Sendo assim, eu não vou mais andar nos padrões antigos, porque eu ando em santidade com o Senhor. E isso é um viver diário. Amém? É viver com obediência e transformação prática, irmão. Você precisa demonstrar isso, que é algo que surge de dentro para fora. A igreja do Senhor precisa retornar a esses padrões. Antigamente, até alguns lugares hoje, o salto, o barulho, a vestimenta é isso,
não demonstra santidade. Não passa... E se pegou de um lado e jogou para o outro. Não, se não pode andar dessa forma, de forma totalmente religiosa e piedosa, a gente vai partir igual para o outro extremo. Mas como é que funciona essa santidade? Como é que funciona esse novo entendimento? Está seguindo mais um padrão mundano ou um padrão de nova criatura? Um padrão de quem foi transformado, de quem não está na forma do mundo? É isso que nós devemos ver. Efésios 4, o apóstolo Paulo escreve: e vos renoveis no espírito da vossa mente e vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Colossenses capítulo 3, do verso 1 ao 10, onde Cristo está sentado à direita de Deus, mantenham o pensamento nas coisas do alto, e não nas coisas terrenas, pois vocês morreram, e agora a sua vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a sua vida, for manifestado, então vocês também serão manifestados com Ele em glória. Assim façam morrer tudo que pertence à natureza terrena de vocês: imoralidade sexual, impureza, paixão, desejos maus, ganância, que é idolatria. E por causa dessas coisas que vem a ira de Deus sobre os que vivem na desobediência, as quais vocês praticaram no passado, quando costumavam viver nelas. Mas agora abandonem todas essas coisas: ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem indecente no falar. Não mintam uns para os outros, visto que vocês já se despiram do velho homem com as suas práticas e se revestiram do novo homem, o qual está sendo renovado em conhecimento à imagem do seu Criador. O que Paulo escreve? A mente transformada, ele busca as prioridades celestiais. A mente renovada, transformada, que não tem conformidade com esse mundo, ele rejeita os valores do sistema. Ele rejeita os valores que são terrenos. É isso que acontece com quem é transformado. Eu lembro de um irmão que testemunhou que ele estava pregando e entrou um traficante dentro da igreja e ouviu a pregação. No final, o irmão fez o apelo, o traficante chegou. Ele chegou lá. Ele jogou o que ele tinha de droga, ele jogou a arma, ele jogou o que estava com ele. Ele deixou na frente do altar assim, falou: pastor, a partir de hoje eu não faço mais parte disso aqui. O que é isso? Ele renovou a sua mente. Ele teve uma transformação que estava começando verdadeiramente de dentro para fora, que estava resultando no quê? Numa forma prática de vida. Falou: isso aqui chega, isso aqui acabou. Hoje eu entendi. Ele renovou o seu entendimento e a partir daquele momento ele ia se revestir do novo homem, com as suas novas práticas. Amém, irmãos? Estão entendendo? Então, o conhecimento total dessa palavra é o que você tem que entender? Que Cristo te salvou. E através disso, foi Deus quem ordenou tudo isso. O que nós vamos fazer agora? Entregar o nosso corpo, a nossa vida, a nossa alma, o nosso entendimento. Não tomar forma desse mundo, mas tomar forma de Cristo. Não andar segundo os padrões mundanos, mas segundo os padrões celestiais. Amém? Fique de pé em nome de Jesus. Nós vamos orar. Eu tinha muito mais coisa para falar, mas eu ia perder o foco. Então, eu gostaria que você ficasse com essa palavra. Tomasse entendimento disso. Se policiasse, orasse, falasse: Senhor, será que eu não estou seguindo praticamente essa ordenança? Isso que Paulo implorou, irmãos, pela compaixão de Deus, apresenteis os vossos corpos. Ore ao Senhor e peça para que Ele te mostre, te ajude, te leve, te aconselhe, te guie, para que cada vez mais você possa aproveitar realmente